Pessoal, vamos dar início à segunda parte da aula, tá bom? Para complementar o que foi dito na primeira parte, tudo bem? Eu coloquei esses dois exercícios, tá bom? Para vocês pensarem. Eles são exercícios bem específicos, né? A questão 8 faz parte da prova específica de biologia, da prova da UERJ, que é uma prova que eu gosto muito, que ela trabalha muitos conceitos e muitas coisas da vida para discutir o assunto. Então, essa questãozinha, vocês dão uma olhada nela, tá bom? Mas o primeiro passo para responder essa questão é o monóxido de carbono, CO, tá bom? Ele vai se ligar à citocromo-C oxidase lá na fase da respiração, da cadeia respiratória, a última fase, e ele vai se ligar irreversivelmente a essa enzima. Então, se ligou a uma enzima que faz parte da cadeia respiratória, tá bom? E ele se liga irreversivelmente, ou seja, não se reverte isso, ligou, acabou, ele vai parar a cadeia, o ciclo de Krebs, né? Então, se ele vai parar o ciclo de Krebs, o que vai acontecer com o ácido cítrico? Então, é isso que ele quer que responda para mim aqui, e eu quero que vocês pensem e respondam também, tá bom? Então, se parou o ciclo de Krebs, o que vai acontecer com o ácido cítrico? Vai consumir ele? O consumo vai diminuir ou vai aumentar o consumo? Bom, essa segunda questão aqui, ó, é de múltipla escolha, tá bom? Ele mostra o ciclo de Krebs. E ele fala para você, admita um ciclo de Krebs que após a entrada de uma única molécula de acetil-CoA ocorra normalmente até a etapa de produção do fumarato. Bom, olha o ciclo aqui, entrou o acetil-CoA lá em cima, temos citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato. Beleza? Aqui, ó, na ordem. Tudo bem? Então, se ele parou no fumarato, show? Se parou no fumarato, então quantos ATP vai produzir? Olha o que ele pergunta. Afinal da passagem desses produtos desse ciclo, a quantidade total de energia produzida expressa em ATP bom, até o fumarato eu produzi um NADH, outro NADH ali embaixo do alfa-cetoglutarato. Embaixo do succinil-CoA eu produzi um ATP, ali está como GTP, mas é a mesma coisa, tá bom? E depois do succinato eu produzi um FADH2. Então 2 NADH, 2 vezes 3, lembra da nossa continha? 2 vezes 3, 6. Um FADH equivale a 2 ATPs. Então, o 6 do NAD mais 2 ATPs do FAD, 8. Mais esse ATP que foi produzido aí, então até o fumarato vai produzir 9, beleza? 6 do NAD, 2 do FAD e um ATP produzido aí, beleza? Então, qualquer dúvida sobre essas duas questões, fale com os monitores ou comigo mesmo, beleza? Então, agora a gente vai falar de fotossíntese. Fotossíntese é bem complicado de entender, mas eu espero que essa aula você entenda os pontos mais importantes. O Enem não cobra questões muito específicas da fotossíntese, mas é importante você saber o geral para você poder responder questões de metabolismo que venham em provas específicas que vocês forem fazer. Então aqui a gente prepara para tudo. Então estudem bastante e qualquer dúvida podem falar comigo. Aqui eu botei duas reações. Tudo que a gente falou até agora em respiração celular calma aí, só um minutinho. Tudo que a gente falou agora de respiração celular, ele vai estar relacionado com essa reação global aí, ó. O C6H12O6 lá na esquerda, tá vendo? Mais o O2, né? Então a gente inspira um O2 e ele vai reagir com a glicose, o processo todo de respiração celular, as 3 fases, e vai liberar o que? CO2 e H2O para o ambiente, a água, beleza? Então, isso tudo vocês entenderam como produz. A fotossíntese é o inverso da respiração, ó. Absorve o CO2 do ambiente mais a água para sintetizar material orgânico, que é a glicose, e liberar o O2.
tudo bem? Então a gente vai entender como funciona isso. Bom, a fotossíntese é um exemplo de reação anabólica. Lembra que a gente falou lá no início? É uma reação de construção. Não sintetizou uma matéria orgânica? Então, assim, ele vai lá do simples, que é uma matéria inorgânica, para produzir a glicose. Tudo bem? É uma reação de síntese. A fotossíntese é um processo realizado por clorofilados, que aí a gente envolve as plantas, tudo bem? As bactérias, cianobactérias, aquelas bactérias que têm a clorofila, tudo bem? Que vão sintetizar a glicose a partir desse processo. É importante vocês relacionarem a fotossíntese com a luz, é que esses que a gente fala de pacotes, que são os fótons. Lá na física moderna vocês vão entender o papel dos fótons, tá? São pacotes de energia da luz, que vem da luz solar, que vai fazer as reações com os seres fotossintetizantes, tá bom? Que dependendo do comprimento de onda dessa luz, que mais especificamente a luz azul e vermelha é a mais específica para a fotossíntese dos seres clorofilados. Então esses pigmentos têm energias, esses fótons de energia que vêm da luz vão provocar nos pigmentos da clorofila, tá bom? Os pigmentos de clorofila energizar esses elétrons da clorofila, tá bom? O que a gente chama de excitar. Então, o fóton de energia vai provocar na clorofila um estado de excitação, tudo bem? E vai dar energia aos elétrons dessa clorofila. Ok, gente? Bom, essa energia que foi captada, a gente sempre, quando tem um quadro de instabilidade, você estava num quadro estável, ou seja, os elétrons da clorofila não tinham energia nenhuma. Aí ele pega essa energia, ou seja, a energia dos fótons de luz que foi dada para ele, ou seja, um quadro excitatório. Se teve um quadro excitatório, esse gerou uma instabilidade, os elétrons começaram a ficar excitados, tiveram energia demais. Então essa energia ela tem que ser dissipada de alguma forma, entendeu? Para os elétrons voltarem na forma original. Beleza? Essa energia ela pode ser liberada na forma de calor, entendeu? Ela pode ser liberada de forma de luz também, em forma fluorescente, entendeu? Como no vagalume ocorre. E essa energia pode ser convertida em energia química, tudo bem? Que é o que a fotossíntese faz, pegar a energia luminosa, essa energia que excitou os elétrons da clorofila e transformar ela em energia química, que vai estar presente na glicose, tudo bem? E onde essa glicose que foi sintetizada vai ser usada? Lá na respiração celular, porque a planta também usa a respiração celular para os seus processos energéticos. Então ela produz, vocês já ouviram falar, a planta produz seu próprio alimento? Então é isso. Ela não tem disponível na natureza como ir lá na padaria e comer um pão. A planta faz isso? Não faz. Vai lá, faz um prato de macarrão? Não faz. Então, o que a planta faz? A partir da fotossíntese, ela consegue produzir a sua própria glicose que vai ser usada na sua respiração celular, na sua energia. Bom, os principais pigmentos que vão estar existentes nas plantas, nas cianobactérias e tudo mais, nas algas, a gente tem vários tipos de clorofila, tá bom? Mas eu não quero que vocês se atentem a isso não, tá? Tem clorofila A, clorofila C, clorofila B, bacteroclorofila, enfim, muitos pigmentos. Mas quero que vocês saibam que tem bastante pigmentos e cada um deles corresponde a um tipo de onda de luz que vai ser o quadro excitatório dele, dos elétrons dele. Mas só coloquei aqui para vocês conhecerem, saber que tem. Beleza, e onde vai acontecer isso tudo? Lembra na nossa aula de citologia que eu falei que as células vegetais têm uma organela específica, tá bom? Que são os cloroplastos, tá bom? Esse cloroplasto ele é verdinho por causa da clorofila presente nele, tá bom? E dentro dele ele vai ter estruturas também,
tá bom? Essas moedinhas empilhadas, vocês estão vendo? Essas moedinhas a gente chama de tilacoide, tudo bem? Você está vendo que parece um monte de moedinha empilhada? E essa pilha de moedinha a gente chama de grano, tudo bem? Esse cloroplasto ele tem DNA também. O interior do cloroplasto a gente chama de estroma do cloroplasto. Ele também tem uma membrana interna e uma membrana externa e um espaço intermembranar. Beleza? Vamos lá. Os pigmentos presentes nas membranas dos tilacoides estão organizados em conjuntos chamados complexo antena. Mais para frente eu vou colocar para vocês o que é o complexo antena. Quando a energia luminosa é captada pelo complexo antena, é transferida por um par especial de clorofilas que compõem o centro de reação do complexo antena. Isso aqui, vocês não precisam se atentar muito específico não. Você só tem que entender que vai reagir com a clorofila do complexo antena e essa energia vai ser transformada em alguma coisa. Bom, essas clorofilas, quando ela recebe essa energia luminosa, elas vão liberar esses elétrons, tudo bem? Esses elétrons que foram excitados. E aí, esses elétrons que foram citados em cada complexo antena, que depois vão ser passados ao seu centro de reações que a gente chama de fotossistema, tudo bem? Vai ter uma figura que eu vou explicar isso mais especificamente. Bom, aqui ele fala sobre fotossistema 1 apresenta clorofila A, fotossistema 2 apresenta clorofila B, mas precisa decorar isso não, tá? E aqui tá, ó. Aqui eu tenho um sistema bem característico, tá? Do membrana do cloroplasto. Mais à esquerda a gente começa, tá lá, PS2, é o fotossistema 2, tudo bem? Que é o P680. Precisa decorar isso? Não, tá? Mais para frente, o outro verdinho mais à direita, a gente tem o PS1, que é o fotossistema 1, tudo bem? E à direita do fotossistema 1, a gente tem a ATP sintase. Também vai sintetizar ATP, beleza? Vocês vão saber por que vai sintetizar. Embaixo do fotossistema 2, olha aí, a água virando O2 e H+, tudo bem? E hidrogênio. Tá vendo uma quebra da água ali, ó, na bolinha azul, tudo bem? Essa reação que está ocorrendo embaixo do fotossistema 2, a gente chama de fotólise da água. O que é fotólise da água? É a quebra da água a partir da luz, tudo bem? Aqui o complexo antena, é isso que está em cima ali do fotossistema, tá bom? Cada clorofila... Opa, tá difícil isso aí. Clorofila do complexo antena excitado, os elétrons deles que são excitados pela luz, caminham até o centro de reação que vai lá para o fotossistema. Beleza? Então, assim, é basicamente isso. Então, gente, as etapas da fotossíntese são muito importantes, vocês saberem as etapas dela, que vai diferenciar em basicamente que a literatura chama de fase escura e fase clara. Vocês vão saber que essa fase escura e fase clara não é um termo muito adequado. Eu vou explicar por que mais para frente. Bom, calma aí. A etapa da fotossíntese que depende dos fotossistemas é a etapa fotoquímica, tá bom? Essa etapa fotoquímica que a gente chama basicamente de fase clara, porque ela está dependendo da luz diretamente, que é a que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Que ocorre em duas fases, que é a fotofosforilação e a fotólise da água, que é a quebra da água pela luz, tá? Bom, essa fotofosforilação, eu vou explicar para vocês que ela se divide em cíclica e acíclica. Mais para frente a gente tem um slide especificando cada um, tá bom? Bom, a energia obtida pela fosforilação cíclica, ela pode ser utilizada na síntese de substâncias compostas de carbono, ou seja, na síntese de glicose. Esse processo recebe o nome de fixação do carbono, que é o que a gente chama de fase escura, que também vamos falar mais para frente, que vai estar envolvida com um ciclo que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson.
ciclo de Calvin-Benson, que é o nome do cara que descobriu isso aí, tá? Esta segunda fase, ela ocorre no estroma do cloroplasto, né, como se fosse o citoplasma, entre aspas, do cloroplasto, e ela não depende da luz. Isso é importante a gente saber. Será que ela não depende mesmo da luz? Apesar de ela não ter a luz ali excitando ela no fotossistema como ocorre na fase clara, tá bom? Se parar a fase clara, não vai ter como o ciclo de Calvin ocorrer. Então, tá vendo como esses termos não estão adequados? Mas, enfim, é o que existe e eu vou explicar por que tem eles e por que está inadequado, tá? Bom, aí na parte de baixo aqui na última frase ele fala: no entanto, para que a fixação do carbono aconteça, é necessário que exista uma molécula que é o NADPH, é parecido com o NADH lá de trás, mas só que tem o fósforo, o P é o fósforo, tá bom? E é ATP de produtos da fotoquímica. Ou seja, gente, muito importante essa etapa aqui agora. A etapa fotoquímica, tá bom? Lá, tanto da fase do fotofosforilação cíclica e acíclica, eles vão produzir o NADPH e o ATP que vão ser usados posteriormente no ciclo de Calvin. Tudo bem? Aqui, que eu expliquei para vocês. A fase luminosa, que é a fase fotoquímica, tá bom? Produzindo ATP, NADPH2, tá? Que vai ser utilizado na fase química somente, tá bom? Que é o ciclo de Calvin. Olha aqui mais uma vez a luz excitando os estilacoides, tá bom? E aí relacionado com o NADPH e o NADP+. Tudo bem? Bom, agora vamos caracterizar cada um. A fosforilação acíclica, tá difícil de sair, mas vocês vão entender, que eu tenho língua presa, mas tá tudo certo. Fosforilação acíclica, pelo próprio nome já diz, não é um ciclo, né? Ela é acíclica. Então, como que ela ocorre? Vamos ler. A fotossíntese 1, o fotossistema 1, desculpe, que é aquele que está lá perto da ATP sintase, atua em conjunto com o fotossistema 2, beleza? Então, os dois fotossistemas vão estar presentes nesse daí, tá? Então, o fotossistema 1, as clorofilas recebem energia luminosa e liberam os elétrons energizados para substâncias aceptoras dos elétrons, que é a ferrodoxina. Vou voltar lá atrás na imagem para vocês verem. Ao mesmo tempo, a luz atinge as moléculas de água lá no fotossistema 2, lembra? No PS2, para provocar a fotólise da água, quebra da água, originando o O2 e mais elétrons e prótons provenientes dos átomos de água. Lembra lá da fotólise da água? Beleza. Uma vez esses elétrons liberados, que são aceptados pelas ferrodoxinas, eles depois vão ser transferidos para o NADP, ou seja, o NADP, que é como se fosse o NADH da respiração, ele vai atuar como aceptor de elétrons, tudo bem? Esse NADP vai receber os elétrons em forma de prótons, e isso equivalerá a ter recebido 2 átomos de hidrogênio completo, tudo bem? Bom, da onde que veio esses hidrogênios? Veio da fotólise da água, tudo bem? E cada par de elétrons provenientes dessa água se dirigem à molécula de clorofila B, beleza? Então, NADP vai pegar os átomos de hidrogênio, tudo bem? E os elétrons vão se dirigir às moléculas de clorofila B, que teve 2 elétrons arrancados pela energia luminosa. Lembram? Lembram daquele conceito que a gente tinha de que nada na natureza, nada se cria, tudo se transforma? Se eu tinha uma energia luminosa que excitou a clorofila e essa clorofila excitada teve os seus elétrons excitados pela luz e esses elétrons se movimentaram e foram aceptados pela ferrodoxina, tudo bem? Então, assim, se
teve uma movimentação de elétrons, esses elétrons têm que ser repostos, tudo bem? Então esses elétrons vão ser repostos pela fotólise da água. Show de bola, gente? Beleza. Então, por último, ocorre a síntese de NADPH2. Entendeu? Beleza. Continuando a fosforilação acíclica, a gente tem aqui o fotossistema 2 participando, né, que é a energia contida da luz, provoca a saída de elétrons da clorofila, o que eu tinha falado anteriormente, beleza? E os elétrons excitados são transferidos para substâncias como a plastoquinona, além da ferrodoxina, tudo bem? Que aí a gente já está falando do fotossistema 2. Ok. A energia contida nos elétrons é liberada e armazenada nas ligações químicas do ATP. Gente, é muito importante isso aqui. Os elétrons excitados do fotossistema 1, tá bom? Vão ser aceptados pela ferrodoxina, ok? Beleza. Esses elétrons da ferrodoxina vão para o NADP, tudo bem? Do fotossistema 2, que é aquele lá da fotólise da água, aqueles elétrons, tudo bem, que são aceptados, que vão ser aceptados pela plastoquinona, que é outra proteína que vai fazer a aceptação desses elétrons, eles vão ser transferidos para a ATP sintase, para produzir ATP. Ou seja, na fosforilação acíclica, os elétrons do fotossistema 1 vão ser usados para oxidar o NADP, tudo bem? Vão ser captados pelo NADP, desculpa, que vai ser reduzido. E no fotossistema 2, os elétrons excitados do fotossistema 2 vão ser usados para movimentar a ATP sintase. Tudo bem? A energia contida neles vai ser armazenada nas ligações químicas do ATP. Tudo bem? Aqui, ó, tem a representação dessa membrana, tudo bem, ó? O complexo antena, energia luminosa, membrana do tilacoide, fotólise da água, a sintase do ATP. Então vamos continuar. A cíclica, ela só envolve o fotossistema 1, tá bom? E ela pode ocorrer no mesmo tempo que a fotofosforilação acíclica, beleza? A luz atinge a clorofila A e liberam os elétrons para a ferrodoxina. Da ferrodoxina, os elétrons passam para a cadeia de transportadores, por meio das quais volta aos níveis mais baixos de energia. Entendeu? A energia liberada é utilizada para a formação da ATP. Os elétrons retornam para a clorofila A, seu composto de origem, ocorre a síntese de ATP, fotofosforilação, em que o elétron que deixou a clorofila A retorna ao seu composto de origem após liberar a energia excedente, caracterizando um processo cíclico. Ou seja, gente, o que ocorre aqui? Aqui ele não vai ter produção de NADP ou NADPH, tudo bem? Na verdade, o que vai acontecer? Os elétrons excitados do fotossistema 1, tá bom? Eles vão se movimentar e conforme eles vão se movimentando, eles vão perdendo energia. E essa energia em cadeia vai ser utilizada na ATP. Então ele produz somente o ATP, tudo bem? Aí depois que perdeu a energia, os elétrons voltam para a clorofila A, tudo bem? Então é só uma fosforilação cíclica para a gente perder a energia dos elétrons e não ficar com aquela energia acumulada. Tudo bem, gente? Beleza. Continuando. E agora a gente vai para a tal da fase escura. Gente, essa fase escura eu botei um mini resuminho aqui para vocês que ela é bem difícil de entender. Mas não se atentem a gravar todas as enzimas, todos os compostos que estão presentes nela, tá bom? Vocês têm que entender que o quê? Que os produtos produzidos pela fase acíclica, tudo bem? O NADPH e o ATP vão ser utilizados no ciclo de Calvin-Benson, tá?
que é a fase escura, entre aspas, aqui que eu coloquei, que você já expliquei por quê. Aqui a gente tem, basicamente simplificado, o ciclo de Calvin, tudo bem? Que vai ocorrer lá no estroma. Ele não ocorre na membrana do tilacoide, tá bom? Ele ocorre no estroma do cloroplasto. E, basicamente, o que vai ser a função desse ciclo? Pegar toda a energia e o NADP produzidos pela fase clara, tudo bem? A fase fotoquímica, e fixar o carbono em forma de matéria orgânica para produzir glicose, tudo bem? Então é aqui que a glicose vai ser produzida. Então o que vai ocorrer? O que começa a ser produzido é a partir da ribulose 1,5-difosfato, a RUDP. O que é esse ciclo? É degradar essa ribulose em várias etapas e depois recompor ela. Por isso que é um ciclo, tudo bem? Depois ela vai ser produzida de novo, tá? E uma enzima muito importante que vai participar desse processo é a ribulose 1,6-bifosfato carboxilase oxidase, que a gente chama de rubisco, de forma abreviada, tudo bem? A rubisco, gente, ela tem tanto função de carboxilase como oxidase. Pelo próprio nome já diz, oxidase é de oxidar e carboxilase é de botar carbono, carboxilar algo, tudo bem? Qual é o interessante para a gente? Que ela faça a função de carboxilase, que é pegar o CO2 e transformar em matéria orgânica. Então a rubisco ela vai estar no metabolismo da fotossíntese majoritariamente com a função de carboxilase, carboxilar algo, fixar carbono. Ok, gente? Não precisa decorar esse ciclo, vocês têm que entender qual é a função do ciclo de Calvin, que é basicamente fixar o carbono e produzir a matéria orgânica, que é a glicose. Aqui, ó, vocês têm a fase dividida, ó, fixação do CO2, produção dos açúcares e depois regeneração da ribulose monofosfato. Tudo bem? De fosfato, desculpa. Essa regeneração ela tem que ser regenerada para o ciclo continuar. Porque se ela não for regenerada, lá em cima o CO2 não vai conseguir fixar. Tudo bem? Não vai conseguir se fixar. Então é importante vocês entenderem a importância tanto da regeneração quanto da fixação e produção de açúcares. Bom, fatores limitantes dessa fotossíntese. É muito importante isso aqui, gente. Isso aqui é Enem. Bom, luz. Intensidade luminosa e comprimento de onda que atinge o vegetal são fatores que podem incentivar ou limitar a taxa fotossintética. Gente, importante vocês saberem isso. Quando que a planta vai produzir matéria orgânica? Quando a taxa de fotossíntese dela for maior que a taxa de respiração. Beleza? Porque se ela respira mais do que faz fotossíntese, ela vai ter degradação de matéria orgânica. Tudo bem? Então, a taxa de fotossíntese dela tem que ser maior do que a taxa de respiração para ela poder ter um saldo positivo de produção de matéria orgânica. Ok, gente? Então, assim, na fotossíntese, a intensidade da luz vai incidir na quantidade de fotossíntese que ela vai fazer. Isso é óbvio, por causa da etapa fotoquímica. Se eu tenho pouca luz, não faço a etapa fotoquímica. Não fazendo a etapa fotoquímica, não produzo nem o NADPH, nem o ATP, então o ciclo de Calvin vai parar, não vai fazer. Então não ocorre fixação de CO2. Disponibilidade de água. A desidratação dos cloroplastos pode provocar redução da atividade enzimática, limitam a intensidade de luz e podem filtrar alguns comprimentos de onda. Não, eu li errado, desculpa. A disponibilidade de água, a desidratação de cloroplastos pode provocar redução da atividade enzimática. Aqui eu acabei lendo os dois juntos. O que ocorre aqui nessa desidratação? É a questão da desnaturação que eu falei para vocês. As enzimas precisam de água para funcionar. Tudo bem? E também a questão da fotólise da água fica limitada. Ok, gente? Aqui, agora os poluentes atmosféricos, como eu acabei lendo junto, limitam a intensidade da luz. Ou seja, gente,
num lugar muito poluído como São Paulo, por exemplo, que você tem uma atmosfera cheia de poluição, a luz fica com dificuldade para entrar e chegar nas plantas. Ou seja, é um limitante. O CO2 também. Bom, isso aqui é muito importante, tá? Gente, com o aumento dessa taxa de concentração de CO2 a cada ano, com o aquecimento global, com poluição, beleza? Há um aumento de taxa fotossintética. Tudo bem que você está tendo por equilíbrio químico, lá no equilíbrio químico vocês vão saber disso. Se aumenta um produto, vou ter deslocamento da reação. Beleza? Mas só que isso é uma taxa de proteção, tá, gente? Porque se tiver muita concentração de CO2, o meio fica ácido. E se fica ácido, pode danificar a planta. Tudo bem? Isso é até um certo grau. E temperatura, tá? Geralmente acima de 50 graus ocorre o mesmo processo da febre que eu falei para vocês, desnatura as enzimas. E aí não tem como ocorrer, ok? Bom, gente, isso até agora o que eu falei para vocês é o metabolismo que ocorre na maioria das plantas no planeta, beleza? Mas só que tem adaptações de metabolismos de plantas que participam para facilitar ao ambiente em que essas plantas estão vivem, né? Essas plantas estão presentes. Ó, um primeiro metabolismo específico que pode ocorrer é o que ocorre nas cactáceas, tá bom? Cerca de 23 espécies de plantas que ocorrem esses ácidos, esse metabolismo, tá bom? Esse metabolismo das plantas CAN, que a gente chama, metabolismo CAN, é para plantas de ambiente árido, tá bom? Como eu falei, os cactos, que estão em grande luminosidade, ou seja, luz o dia inteiro, né? E estresse hídrico, ou seja, não tem água. Então, o que vai ocorrer com essa planta nessas condições? Lembra dos estômatos? Os estômatos são como o nariz da planta, que são os buraquinhos nas folhas. É por onde o ar vai entrar e sair, beleza? Se essa planta tem que manter esses estômatos fechados o dia inteiro, porque se ela abrir, ela vai perder água, como que vai entrar o CO2 para ela poder fazer a fase escura, né? Que é o ciclo de Calvin, que é a fase que tem uma fixação do carbono. O CO2 não vai entrar, tudo bem? E aí o que ocorre nesses metabolismos das crassuláceas? Ela abre os estômatos durante a noite e ela tem um metabolismo próprio que ela consegue fixar o CO2 durante a noite e guardar ele. E durante o dia, que quando ela vai ficar com os estômatos fechados, ela libera esse CO2 e esse CO2 é usado. Tudo bem? Então, assim, ela consegue estocar esse CO2 durante a noite. Então, se vier para você o metabolismo dos ácidos das crassuláceas, por mais que eu acho que não vai cair, mas eu falo de tudo, então, assim, se cair para vocês fixa CO2 durante a noite para usar durante o dia. E como que ela fixa? Ela fixa o CO2 em fosfoenol piruvato para formar o oxalacetato. Tudo bem? Essa substância depois é rapidamente transformada e estocada de forma de ácido málico. Tudo bem? Show de bola, gente? Então, o malato ou ácido málico é o nome específico onde o CO2 é estocado, depois ele é usado. Ok? Depois, durante o dia, esse ácido málico, que é onde o CO2 está estocado, ele vai ser quebrado e vai ser usado na etapa do ciclo de Calvin, tudo bem? E aí é basicamente isso que eu quero que vocês entendam. Bom, aqui para vocês entenderem como ocorre, o CO2 na parte da noite se ligando ao malato, produzindo ácido málico, ok? E durante o dia, o ácido málico ser liberado o malato, e aí o malato vai ser degradado e liberar o CO2 para o ciclo de Calvin, vai entrar no ciclo de Calvin. Outro metabolismo muito importante é o metabolismo C4, tá bom? Esse metabolismo também são de plantas que estão em altas temperaturas, tudo bem? Então, assim, a principal característica desse ciclo é um mecanismo de concentração de carbono
em células da bainha. Depois que a gente falar sobre a anatomia das plantas, vocês vão saber o que é isso, tá bom? Ele faz para limitar a fotorrespiração. Gente, o que é fotorrespiração? Lá no início eu falei que a rubisco, lembra? Que é a enzima que vai fazer o ciclo de Calvin, ela tem tanto a capacidade de ser carboxilase como oxidase, beleza? Se eu tenho baixa a concentração de CO2, por ela não estar abrindo os estômatos, beleza? O que vai acontecer? Se eu tenho baixa... ela vai abrir os estômatos, essas plantas C4, ela vai abrir, mas com pouca frequência, porque ela está em lugares com alta temperatura. Tudo bem, gente? As plantas CAN, elas não necessariamente vão estar em lugares com alta temperatura, tudo bem? Mas são lugares com muita luminosidade, tá bom? Que faz perder água, ok, gente? Então, assim, as plantas C4, elas vão estar em altas temperaturas e elas vão limitar a sua abertura de estômatos, não só à noite, tudo bem? Mas durante 24 horas elas vão abrir pouco, então elas têm que ter uma forma de guardar esse CO2, tudo bem? Para que a rubisco não tenha a sua função oxidase aumentada em vista da carboxilase, ok, gente? Que é o que a gente chama de fotorrespiração quando ocorre isso. Então, ela vai ter um processo um processo fotossintético em que vai guardar esse CO2 na bainha do feixe, tá bom? E aqui ó, é basicamente isso, célula da bainha, e depois ele vai ser usado conforme bem parecido ao metabolismo dos ácidos das crassuláceas, ok, gente? Então, o metabolismo, a fotossíntese comum que eu tinha falado desde o início é o que a gente chama de metabolismo C3. Esse metabolismo agora que eu falei para vocês é o metabolismo C4 e o metabolismo CAN é o dos ácidos das crassuláceas. São os 3 tipos de fotossíntese e metabolismo das plantas que podem ocorrer. Beleza? Aqui é uma questão da UERJ também. Eu quero que vocês me falem qual é a curva C, curva B e curva A. Tudo bem? Respondam para mim e me falem o que vocês acham dessa questão. É uma questão de segunda fase da UERJ. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.